Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 2, qual é a solução para o problema do pecado, aborda os seguintes assuntos. 2.1 Por que Deus criou pessoas capazes de pecar? 2.2 Como obter a misericórdia de Deus? 2.3 O que é o Evangelho? Neste vídeo abordaremos o assunto 2.3 O que é o Evangelho? 2. Qual a solução para o problema do pecado? 2.3 O que é o Evangelho? Desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a conversão a Deus é realizada por meio do Evangelho. Assim, o convertido é justificado e torna-se um cristão. A palavra cristão significa, basicamente, seguidor de Cristo ou pequeno Cristo. Evangelho significa, basicamente, boas novas. É a solução de Deus para o problema do pecado. O poder de Deus para salvar e fazer justiça. Romanos 1, 16 a 17. O amor e a justiça de Deus são manifestados no Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. Romanos 1, 16 a 17. O Evangelho permite que um pecador, alguém que está morto em seus pecados, Efésios 2, do 1 ao 2, seja livrado de sua punição, Romanos 8, 1. E, melhor ainda, seja transformado em uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, do 1 ao 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O centro do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, as quais tornaram possível a salvação e regeneração de todas as pessoas. Enquanto Jesus esteve na cruz, os pecados dos fiéis foram considerados imputados sobre ele. 1 Pedro 2, 24. Assim, Jesus se tornou maldito em lugar dos fiéis. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13. Quando Jesus morreu, os pecados imputados sobre ele morreram também. Hebreus 9, 28. Porém, ao ressuscitar, Jesus foi para a destra do trono de Deus. 1 Pedro 3, 22. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados.
1 Pedro 2,24. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 9:28. Que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. 1 Pedro 3:22. A morte de Cristo funciona como se fosse uma verba que é liberada para pagar as dívidas impossíveis de pagar dos cristãos, quantas vezes for necessário. É como se a morte de Jesus tivesse um valor infinito para liquidar todas as dívidas relativas a todos os pecados de todos os fiéis de todas as épocas. Assim, o preço exigido pela justiça é satisfeito. Sendo assim, a ira de Deus, ao invés de atingir o pecador, é direcionada para o sofrimento e morte de Jesus Cristo na cruz. Basicamente, Jesus toma a punição no lugar do pecador que se converte a Deus. Assim, a morte de Jesus é substitutiva. Ao invés do pecador morrer, Cristo morreu. A ressurreição de Cristo garante que ele seja o mediador eterno e perfeito entre Deus e os seres humanos. Embora o cristão seja salvo da condenação em sua conversão, ainda vai ter que viver em um mundo pecaminoso até o fim de sua vida física. Durante este período, Cristo opera como seu sumo sacerdote. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Cristo, como sumo sacerdote, opera como se fosse um advogado junto a Deus, intercedendo a favor do fiel. Isto é tão maravilhoso que, ainda que um cristão venha a pecar após sua conversão, e muito provavelmente vai, sempre poderá ser justificado. 1 João 1,8 a 2,22. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João 1,8 a 2,2. Além disso, o cristão recebe o Espírito Santo de Deus, o qual o capacita a viver os ensinamentos de Cristo, fortalecendo-o espiritualmente. Atos 2,38, Romanos 8, do 9 ao 11. Assim, o cristão pode dizer não aos pecados que antes o escravizavam e dizer sim para a vontade de Deus. O Evangelho resulta em liberdade do pecado, mas servidão à justiça de Deus. Romanos 6, 16 a 18. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Romanos 8, do 9 ao 11. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Romanos 6, 15 a 18. Jesus também é rei sobre todos. Mateus 28 a 18, Apocalipse 19 e 16. E o juiz que efetuará o justo juízo de Deus contra cada ser humano. João 5, 22 a 23, Atos 17 e 31, 2 Coríntios 5, 10. Este julgamento resultará em vida eterna ou castigo eterno. Mateus 25, 46. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 19. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 22 a 23. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25:46. Portanto, Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, Rei sobre tudo e todos, sumo sacerdote para mediar a favor dos seres humanos, juiz supremo. Tendo isto em vista, apenas Jesus pode salvar, através de seu Evangelho. João 14:6, Atos 4:12. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Obrigado por sua atenção.